questão 106. Aí tá assim, ó. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos, então quer saber aí, ó. Em comum, esses textos, eles fazem o quê, né? A. Apresentam ocorrências. B. São modelos de emprego. C. São exemplos de uso. D. Apresentam marcas. E são amostras. Então, quer saber, né? O que eles têm em comum aí? Vamos lá o texto, então, para saber. O texto 1. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Professora. Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não, se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, se o teu professor cativa você a ler obras da literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal, o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Texto 2. Entrevistadora. Vou conversar com a professora AD. O português é uma língua difícil? Professora. Não. Se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Então, né, temos aí o texto 1 e o texto 2. Aí vamos lá, aí tá a fonte, né? Maskuski fala para a escola. Então, fala para a escrita, perdão, gente, porque aqui tava meio embaçado a fonte, né? Então, se a gente for olhar o texto aí, o texto 1 e o texto 2. Então, qual que é aí, né? O que eles têm em comum? O texto 1, ele, né, fala sobre entrevista. O texto 2 também fala de uma entrevista, que são as mesmas entrevistas. Porém, né, se a gente for olhar, o texto 1, né, bem comum no dia a dia, tem várias pausas aí, e o texto 2 não, mas porém eles são iguais, né? É só uma entrevista do mesmo diálogo, porém de outras formas aí gramaticais. Então vamos ver, ó. O texto 1 é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos A. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. No texto 1, pode até ser assim, que tem ocorrência, né, de hesitações aí, mas no texto 2 não, é mais simples, mais preciso, então assim, não ficou muito, não fez muito sentido não. B. Ou, né, o texto 2 tem muito mais, tem mais reformulações. Então, assim, ambos os textos não tem, um tem, o outro não tem reformulações. Então, a letra ficou meio estranha, assim. B.
são modelos de empregos de regras gramaticais. Não é bem regras gramaticais aí, é um texto, né? Dizendo aí sobre como é escrita. Então, ficou meio em dúvida também. Se, são exemplos de uso não planejado da língua? No texto um pode até ser, mas no texto 2 é uma língua planejada, de uma língua do dia a dia, de um diálogo de uma professora com a entrevistadora, né? Então, não. D. Apresentam marcas da linguagem literária? Não necessariamente de linguagem literária. Então, também não ficou muito aí, né? É, ficou meio estranha também. A C também já falei, né? São exemplos de uso não planejado, então ficou meio estranho também, porque os planejados, sim, não é. Uma é e outra pode até que não seja, né? Mas uma tem um planejamento. Então ficou meio em dúvida. E a letra E são amostras do português culto urbano. Sim, se a gente for olhar, eles têm em comum aí o culto urbano. É, as duas são é, uma linguagem aí do dia a dia urbano. É uma entrevista, se a gente for olhar, com a linguagem aí que as pessoas, né, usam, é, expressa. Então, por isso que a letra é. Porque é uma entrevista é, e tem em comum que a linguagem, assim, pegadinha, né? Porque se a gente for olhar o texto um ele é mais assim, informal. Tem muitas pausas ali, tudo. Poderia estar confundindo com outras alternativas, mas os dois têm em comum. O que, que eles têm em comum? Uma linguagem aí, né? São amostras aí, né? Do português do culto urbano, do dia a dia urbano, né? Então, é, é por isso que são iguais aí o culto urbano, a linguagem urbana e as amostras aí, né, do dia a dia, digamos assim, da linguagem urbana. Então, por isso que a letra é.